Bem-vindo à Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é O Ladrão de Cadáveres, de Robert Louis Stevenson. Já não era sem tempo, na 5ª temporada estreando este autor escocês com um conto com o drama de um filme de terror com direito à maldade humana. Vamos falar sobre isso e sobre o médico e o monstro ao final deste conto. Então vamos lá para mais um conto de terror aqui no nosso outubro aterrorizante do Leitura de Ouvido. Boa leitura. O Ladrão de Cadáveres, de Robert Louis Stevenson. Tradução, Andréa Rocha. Todas as noites do ano, nós 4 nos sentávamos juntos na pequena sala de estar do George, uma estalagem em Debenham. O agente funerário, o proprietário, Fats e eu. Às vezes havia outras pessoas, mas não importava o quanto ventasse, chovesse, nevasse ou geasse. Nós 4 sempre estávamos lá, cada um instalado em sua poltrona. Fats era um velho bêbado escocês, homem de inegável instrução e também de algumas posses, já que vivia na ociosidade. Chegara a Debenham anos antes, ainda jovem, e acabou adotado como cidadão do lugar meramente por ter ficado por lá. Sua capa de chamalote azul era uma antiguidade local, assim como a agulha na torre da igreja. Seu lugar na sala de estar do George, sua ausência da igreja e seus antigos e vergonhosos vícios de beberrão eram todos bastante conhecidos em Debenham. Era de opiniões vagamente radicais e de certo ceticismo fugidio que vez por outra declarava e enfatizava combatidas vacilantes na mesa. Fats tomava rum, invariavelmente 5 copos por noite, e, na maior parte do tempo de nossos encontros noturnos no George, sentava-se, copo na mão direita, numa embriaguez melancólica. Nós o chamávamos de doutor, pois a ele eram atribuídos alguns conhecimentos especiais de medicina, e porque sabia-se que, em caso de necessidade, seria capaz de tratar uma fratura ou aliviar uma luxação. Além desses insignificantes pormenores, não tínhamos informação sobre seu caráter ou sobre seus antecedentes. Numa noite escura de inverno, já passava das 9 horas, quando o dono do George juntou-se a nós. Havia no estabelecimento um homem adoentado, um grande proprietário da região que sofrera um ataque apoplético quando se dirigia ao parlamento. E por esse motivo, o ainda mais ilustre médico do já tão ilustre cavalheiro recebera uma mensagem telegrafada para que comparecesse junto a seu leito. Aquela era a primeira vez que tal coisa acontecia em Debenham, já que a ferrovia fora inaugurada havia pouco tempo. Assim sendo, ficamos todos, de certo modo, abalados com o ocorrido. Ele veio, disse o proprietário, depois de terminar de encher e acender o cachimbo. Ele? Indaguei. Quem? Não está se referindo ao médico, não é? O próprio, respondeu o nosso anfitrião. Qual o nome dele? Dr. Macfarlane. Fats estava no final do 3º copo, estupidamente bêbado, ora cabeceando, ora olhando atordoado à sua volta. Porém, pareceu despertar diante da última palavra pronunciada, e então repetiu 2 vezes o nome Macfarlane. Bem calmo na primeira, mas com uma emoção repentina na segunda. Isso mesmo, disse o proprietário. Esse é o nome dele, Dr. Wolfe Macfarlane. Fats ficou imediatamente sóbrio, seus olhos se arregalaram, a voz tornou-se clara, alta e firme, e o linguajar bastante enérgico e sério. Todos ficamos sobressaltados com a transformação, como se um homem tivesse ressuscitado dos mortos. Peço desculpas, disse ele. Acho que não estava prestando muita atenção na conversa. Quem é esse Wolfe Macfarlane? E então, quando ouviu o que disse o proprietário, declarou: Não pode ser, não é possível, mas mesmo assim gostaria muito de ficar cara a cara com ele. O senhor o conhece, doutor? Indagou o agente funerário com a voz entrecortada. Deus me livre, foi a resposta.
E, no entanto, o nome não é nada comum. É improvável que existam dois. Diga-me, falou, dirigindo-se ao dono do George. Ele é velho? Bem, começou o anfitrião. Não é um homem jovem, com certeza, e tem cabelos brancos, mas parece mais jovem que o senhor. Acontece que ele é mais velho, uns bons anos mais velho, mas... prosseguiu batendo na mesa. É rum isso que os senhores veem no meu rosto? Rum e pecado. Esse homem talvez tenha consciência tranquila e boa digestão. Consciência? Quem sou eu para falar nisso? Os senhores seriam capazes de apostar que fui um bom e velho cristão, decente, não é mesmo? Mas não eu. Nunca questionei nada. Voltaire teria questionado caso estivesse em meu lugar, mas minha mente... E, nesse instante, deu um sonoro piparote em sua cabeça calva. Minha mente estava funcionando muito bem, e eu vi e não tirei as devidas conclusões. Se o senhor conhece esse médico, arrisquei-me a dizer, depois de uma pausa um tanto incômoda. Devo concluir que não compartilha da opinião favorável do nosso anfitrião. Fats não deu atenção ao que eu disse. É isto, afirmou com repentina determinação. Preciso ficar cara a cara com esse homem. Houve outra pausa e em seguida uma porta foi fechada um tanto bruscamente no andar de cima e passos foram ouvidos na escada. É o médico, gritou o dono do George. Apresse-se e conseguirá alcançá-lo. 2 passos apenas separavam a pequena sala de estar da entrada da velha estalagem. A ampla escadaria de carvalho terminava quase na rua. Entre a soleira e os últimos degraus havia espaço apenas para um tapete turco e mais nada. Contudo, todas as noites aquela pequena passagem era fortemente iluminada, não apenas pelo lustre no alto da escada e pela luz intensa sob o letreiro, como também pelo brilho quente que vinha da janela do bar. Era assim que o George se anunciava para os que passavam pela rua fria. Fats caminhou com determinação até o local, e nós, que aguardávamos atrás dele, observamos o encontro dos 2 homens, cara a cara, como um deles expressara. O Dr. Macfarlane era ágil e vigoroso. Os cabelos brancos realçavam sua fisionomia pálida e serena, embora enérgica. Estava ricamente vestido com a mais sofisticada das casimiras e o mais alva dos linhos, e ostentava uma bela corrente de ouro para o relógio, além de abotoaduras e óculos do mesmo precioso material. Usava uma gravata larga de nó, branca com bolinhas lilazes, e carregava nos braços um confortável casacão de pele. Sua aparência, que exalava riqueza e respeitabilidade, indicava que os anos haviam sido camaradas com ele. Era um contraste tanto olhar para o nosso beberrão da sala de estar, calvo, sujo, espinhento e embrulhado em sua velha capa de chamalote, confrontando-o ao pé da escada. Macfarlane, disse ele num tom de voz um tanto elevado que o fez soar mais como um arauto do que como um amigo. O ilustre médico parou de repente no 4º degrau, como se a familiaridade da abordagem o surpreendesse e de alguma maneira ferisse sua dignidade. Todd Macfarlane, repetiu Fats. O cavalheiro de Londres quase perdeu o equilíbrio. Pelo mais breve dos segundos, encarou o homem diante de si, deu uma espiada para trás como se temesse algo, e então exclamou num sussurro sobressaltado. — Fats, é você? — Ora, disse o outro, eu mesmo. Também achou que eu estivesse morto? Não pense que é assim tão fácil nos livrar dos nossos conhecidos. — Shh, quieto! Exclamou o médico. — Fique quieto! Jamais poderia imaginar encontrá-lo aqui. Vejo que você está muito debilitado. Confesso que a princípio mal reconheci, mas estou exultante com a oportunidade. Por ora, fiquemos apenas no como vai e até logo, porque minha carruagem me aguarda e não posso perder o trem. Mas você tem de... Deixe-me ver. Sim, precisa me dar seu endereço e pode estar certo de que logo lhe mandarei notícias. Precisamos fazer alguma coisa por você, Fats. Receio que esteja em apuros, mas vamos cuidar disso em nome dos velhos tempos, como costumávamos cantar durante os jantares. Dinheiro! Gritou Fats. Dinheiro vindo de você? O dinheiro que recebi de você está lá onde deixei, jogado na chuva.
Até aquele momento, o Dr. McFarlane conseguira manter certa superioridade e segurança, mas a energia incomum daquela recusa devolveu-o à sua confusão inicial. Uma expressão pavorosa e ameaçadora ia e vinha em sua quase venerável fisionomia. "Meu caro companheiro", disse ele, "como você preferir. A última coisa que desejo é ofendê-lo. Não ousaria me intrometer de maneira nenhuma. Ainda assim, deixarei com você meu endereço." "Não quero seu endereço. Não quero saber qual é o teto que o abriga", interrompeu o outro. "Ouvi seu nome. Temi que pudesse ser você. Queria saber, afinal, se existia um Deus. Agora sei que não há nenhum. Desapareça daqui!" Fats ainda continuava parado bem no centro do tapete, entre a escada e o vão da porta, e o ilustre médico londrino seria forçado a desviar para o lado a fim de escapar. Era evidente que hesitava ao considerar essa humilhação. Por mais pálido que estivesse, era possível notar o brilho ameaçador através de seus óculos, mas enquanto permanecia parado sem se decidir, percebeu que o cocheiro de sua carruagem observava do lado de fora aquela cena inusitada e, ao mesmo tempo, notou o nosso pequeno grupo na sala de estar, amontoado num canto do bar. A presença de tantas testemunhas fez com que ele decidisse escapar imediatamente. Encurvou-se um pouco, passou raspando pelo lambre, fez um movimento rápido como uma serpente e pôs-se a caminho da porta. Mas sua aflição ainda não havia chegado ao fim, porque no momento em que ele passava, Fats segurou-o pelo braço e as seguintes palavras saíram num sussurro, embora dolorosamente compreensíveis: "Você voltou a vê-lo?" O ilustre e próspero médico londrino soltou um gemido agudo e sufocado, empurrou seu inquisidor para longe e, com as mãos sobre a cabeça, fugiu porta fora como um ladrão desmascarado. Antes que houvesse ocorrido a algum de nós fazer qualquer movimento, a carruagem já sacolejava ruidosamente em direção à estação. A cena terminara como um sonho, mas o sonho deixara provas e vestígios de sua passagem. No dia seguinte, o criado encontrou os delicados óculos dourados esmagados na soleira, e naquela mesma noite ficáramos todos sem fôlego junto à janela do bar, na companhia de um Fats sóbrio, pálido e com um olhar determinado. "Deus nos proteja, Mr. Fats", disse o proprietário, o primeiro a recobrar a calma costumeira. "O que diabos aconteceu? As coisas que os senhores disseram foram muito estranhas." Fats voltou-se para nós, olhou no rosto de cada um. "Vejam se conseguem manter a boca fechada", disse. "Esse homem, McFarlane, é perigoso ficar no caminho dele. Aqueles que já o fizeram se arrependeram tarde demais." E então, sem terminar seu terceiro copo e muito menos esperar pelos outros dois, ele nos disse adeus e foi embora, passando sob a lâmpada do hotel em direção à noite escura. Nós três voltamos a nossos lugares na sala de estar, junto ao fogo alto e vermelho da lareira, à luz de 4 velas bem luminosas. E enquanto recapitulávamos o que se passava, o calafrio inicial de surpresa logo se transformou num arroubo de curiosidade. Ficamos ali até muito tarde. Foi o encontro mais duradouro no velho George, do qual já tive notícia. Antes de nos separarmos, cada homem tinha uma teoria e estava determinado a prová-la. E nenhum de nós tinha compromisso mais urgente neste mundo do que rastrear o passado do nosso companheiro desprezado e descobrir o segredo que ele dividia com o ilustre médico londrino. Não que esteja me vangloriando, mas acredito que entre os meus amigos do George, fui o mais habilidoso ao apresentar uma história, e talvez não exista agora nenhum outro homem vivo que possa narrar-lhes os acontecimentos abomináveis e monstruosos que se seguem. Na juventude, Fats estudou medicina em Edimburgo. Ele possuía uma espécie de talento, um talento para aprender rápido o que ouvia e logo absorver. Não se dedicava muito aos estudos em casa, mas era cortês, atencioso e inteligente na presença dos mestres. Não demorou e o distinguiram como um rapaz que ouvia com atenção e possuía boa memória. Além disso, por mais estranho que isso me possa ter soado quando ouvi pela primeira vez,
Naquele tempo ele era um homem bem apessoado e satisfeito com a sua aparência. Havia, naquela época, certo professor de anatomia que lecionava fora da universidade, e a quem me refiro aqui apenas pela letra K. Mais tarde, seu nome tornou-se bastante conhecido. O dono desse nome movia-se furtivamente e andava disfarçado pelas ruas de Edimburgo, enquanto a multidão que aplaudiu a execução de Burke clamava aos gritos pelo sangue de seu empregador. Mas Mr. K estava então no auge da fama, desfrutava de uma popularidade que se devia em parte a seu próprio talento e habilidade social, em parte à incompetência de seu rival, o professor universitário. Os alunos, pelo menos, depositavam muita confiança nele, e o próprio Fats acreditou, assim como outras pessoas acreditaram, que havia estabelecido os alicerces de um futuro de sucesso quando conquistou a preferência desse homem que se tornara meteoricamente famoso. Mr. K era um bon vivant, assim como um professor talentoso. Apreciava uma alusão perspicaz tanto quanto uma cuidadosa preparação. Em ambas as aptidões, Fats desfrutava e merecia sua atenção, e no segundo ano de curso, passou a ocupar a posição informal de monitor ou subassistente da turma. Nessa função, a responsabilidade da sala cirúrgica recaía particularmente em seus ombros. Ele respondia pela limpeza do local e pelo comportamento dos demais alunos, e era parte de suas atribuições receber e distribuir os diversos cadáveres. Foi exatamente em virtude dessa questão, naquele tempo muito delicada, que ele fora inicialmente alojado por Mr. K no mesmo beco e, por fim, no mesmo prédio onde se encontravam as salas de dissecação. Ali, depois de uma noite de prazeres turbulentos, a mão ainda trêmula, a visão ainda turva e confusa, ele era arrancado da cama nas horas escuras que antecediam o amanhecer de inverno por 2 fornecedores clandestinos, imundos e desesperados, encarregados de abastecer a mesa. Ele abria a porta para esses homens, desde então mal afamados em todo o território. Ajudava-os com seu trágico fardo, pagava-lhes o sórdido preço, e depois, quando os 2 já haviam partido, permanecia sozinha com aquelas desamparadas relíquias de humanidade. De tal cenário, ele se retirava a fim de tentar conseguir mais 1 ou 2 horas de sono e no intuito de se recuperar dos abusos da noite e de se revigorar para os trabalhos do dia. Poucos rapazes teriam sido mais insensíveis às impressões de uma vida assim passada entre os emblemas da mortalidade. Sua mente era fechada às considerações mais corriqueiras. Ele era incapaz de se interessar pelo destino e pela sorte do outro, escravo que era de seus próprios desejos e de suas desprezíveis ambições. Frio, superficial e egoísta ao extremo, tinha aquele tanto de prudência, erroneamente chamada de moralidade, que mantém o homem longe da embriaguez inconveniente ou do roubo passível de punição. Além disso, cobiçava certo grau de consideração de seus mestres e alunos e não nutria nenhum desejo de falhar diante do olhar dos outros. Dessa forma, conquistar alguma distinção nos estudos tornou-se seu prazer, e dia após dia procurava mostrar serviço, executando de maneira impecável tarefas que lhe rendessem boa imagem aos olhos do patrão, Mr. K. Por um dia de trabalho, tratava de indenizar a si mesmo com noites de prazeres escandalosos e infames, e quando, afinal, atingia um equilíbrio, o órgão a que chamava de sua consciência declarava-se satisfeito. O fornecimento de cadáveres era uma preocupação permanente para ele, tanto como para seu patrão. Naquela sala grande e movimentada, a matéria-prima dos anatomistas estava quase sempre em falta, e assim a tarefa que se fazia necessária era não apenas desagradável em si, mas poderia ter perigosas consequências para todos os envolvidos. A política de Mr. K era não fazer nenhuma pergunta ao lidar com os fornecedores. Eles trazem os corpos e nós pagamos o preço, qui pro quo. Era o que costumava afirmar, demorando-se na aliteração.
E depois, em tom profano, dizia a seus ajudantes: para o bem de sua consciência, não façam perguntas. Não se supunha que os cadáveres resultassem de crimes de assassinato. Se essa ideia tivesse sido expressa a ele em palavras, teria recuado com horror. Mas a frivolidade de seu discurso diante de assunto tão grave era, em si, uma ofensa à boa conduta e um estímulo aos homens com quem ele negociava. Fats, por exemplo, com muita frequência se perguntara a respeito do estranho frescor de certos corpos. Muitas e muitas vezes ficara impressionado com a aparência desprezível e abominável dos bandidos que vinham até ele antes de o dia raiar. E ao pôr os pensamentos em ordem, ele talvez tenha atribuído um significado imoral e categórico demais aos conselhos descuidados do patrão. Em poucas palavras, entendia que seu trabalho tinha 3 ramificações: receber o que lhe era trazido, pagar o preço e fazer vista grossa a qualquer evidência de crime. Numa manhã de novembro, a política do silêncio foi duramente posta à prova. Ele permanecera acordado a noite toda com uma torturante dor de dente. Caminhava de um lado a outro do quarto como uma fera enjaulada, ou atirava-se furiosamente sobre a cama e tinha acabado de mergulhar naquele sono profundo e desconfortável que com tanta frequência segue-se a uma noite de dor. Quando foi acordado pela 3ª ou 4ª repetição irritada do sinal combinado. Havia um luar tênue, porém brilhante. Fazia um frio mortal, ventava e geava. A cidade ainda não despertara, mas um alvoroço indefinido já prenunciava os ruídos e a agitação do dia. Os demônios carniceiros haviam chegado mais tarde que de costume e pareciam mais ansiosos para ir embora. Fats, caindo de sono, iluminou o caminho deles até o andar de cima. Suas vozes irlandesas resmungonas penetravam a cabeça dele como num sonho. Enquanto esvaziavam o saco de sua triste mercadoria, Fats cochilava com o ombro apoiado na parede. Foi preciso um grande esforço para despertar, procurar o dinheiro e entregar aos homens. Enquanto fazia isso, seu olhar recaiu no rosto do cadáver. Teve um sobressalto, deu 2 passos em direção ao corpo e ergueu a vela. "Deus Todo-Poderoso!" gritou. "É Jane Galbraith!" Os homens nada disseram e foram aos poucos caminhando em direção à porta. "Eu a conheço, ouçam o que eu digo", continuou ele. "Ainda ontem ela estava viva e saudável. Não é possível que esteja morta. Não é possível que tenham conseguido esse corpo por meios lícitos." "Não há dúvida de que o senhor está completamente enganado", disse um dos homens. No entanto, o outro encarou Fats com uma expressão sombria e exigiu o dinheiro sem demora. Impossível não interpretar aquilo como uma ameaça ou menosprezar o perigo. O coração do rapaz pareceu fraquejar, balbuciou algumas desculpas, contou o dinheiro e assistiu à partida dos deploráveis visitantes. Os 2 mal haviam saído e Fats já se apressava em confirmar a desconfiança. Por uma dúzia de sinais incontestáveis, ele identificou a garota a quem dirigira gracejos um dia antes. Horrorizado, notou marcas no corpo que podiam muito bem indicar o uso de violência. Tomado de pânico, refugiou-se em seu quarto. Ali, refletiu demoradamente sobre a descoberta que havia feito. Considerou com seriedade o sentido das instruções de Mr. Kay e o risco que correria se interferisse num assunto tão sério. E afinal, em estado de dolorosa perplexidade, decidiu esperar pelo conselho de seu superior imediato, o assistente da turma. Este era um jovem médico, Wolfe McFarlane, o favorito dos alunos irresponsáveis. Inteligente, libertino e inescrupuloso em último grau, tinha viajado e estudado no exterior. Era uma pessoa de bons modos e um pouco petulante. Uma autoridade em teatro, hábil no gelo e nos campos, com os patins ou com o taco de golfe.
Trajava-se com uma elegância audaciosa e, para coroar sua glória, era dono de um cabriolé e de um vigoroso cavalo trotador. Com Fats, ele desfrutava de certa intimidade. De fato, suas respectivas atribuições os obrigavam a compartilhar algumas atividades. E quando faltavam cadáveres, os dois iam para longe, em direção ao campo, no cabriolé de MacFarlane. Juntos visitavam e profanavam algum cemitério isolado, e antes do amanhecer já estavam de volta, diante da porta da sala de dissecação, com o produto do roubo. Naquela manhã em particular, MacFarlane chegou um pouco mais cedo que de costume. Fats ouviu-o e foi ao encontro dele na escada. Contou sua história e mostrou-lhe o motivo de sua apreensão. MacFarlane examinou as marcas no corpo. Sim, concordou. Isso não está me cheirando nada bem. E então, o que devo fazer? Perguntou Fats. Fazer? Repetiu o outro. Você quer fazer alguma coisa? Eu diria que o melhor é deixar este assunto morrer. Alguém mais pode perceber, objetou Fats. Ela era tão conhecida quanto Castle Rock. Vamos torcer para que isso não aconteça, disse MacFarlane. Se por acaso alguém identificá-la, bem, você não a identificou, certo? E ponto final. Isso já vem acontecendo há muito tempo. Agite essa lama e acabará por envolver Kay na mais tenebrosa enrascada. Você mesmo ficará em sérios apuros, assim como eu se decidir se meter nisso. Pergunto-me como qualquer um de nós ficaria ou que diabos iríamos dizer a nosso favor na condição de testemunhas em qualquer tribunal respeitável. Para mim, sabe, uma coisa é certa. A bem dizer, todos os nossos cadáveres são de pessoas assassinadas. MacFarlane! Gritou Fats. Ora, essa não, zombou o outro. Até parece que você nunca suspeitou disso. Suspeitar é uma coisa... E provar é outra, sim, eu sei. E lamento, assim como você, que isso tenha vindo parar aqui, disse ele, batendo de leve no cadáver com a bengala. O melhor que tenho a fazer agora é não reconhecê-la e... acrescentou com frieza. Não a reconheço. Você pode fazer isso se preferir. Não pretendo impor nada, mas acredito que um homem experiente agiria como eu. E digo mais, imagino que seja isso que Kay espera de nós. A pergunta é, por que ele nos escolheu como assistentes? Eu lhe respondo, porque não estava em busca de velhas mexeriqueiras. Esse era o tom, entre todos os outros, capaz de afetar a mente de um rapaz como Fats. Ele concordou em fazer como MacFarlane. O corpo da desafortunada garota foi devidamente dissecado e ninguém fez nenhum comentário ou pareceu reconhecê-la. Certa tarde, quando já havia encerrado sua jornada, Fats dirigiu-se a uma taberna popular e encontrou MacFarlane na companhia de um desconhecido. Era um homem muito pequeno e pálido, de frios olhos castanhos e cabelos escuros. Seus traços sugeriam uma intelectualidade e um refinamento que seus modos desmentiam, já que de perto ele se revelava grosseiro, vulgar e estúpido. Exercia, entretanto, um controle impressionante sobre MacFarlane. Dava ordens como um pachá, exaltava-se diante do menor questionamento ou atraso e comentava com arrogância a subserviência com a qual era obedecido. Pessoa das mais agressivas, encantou-se com Fats de imediato, insistiu que aceitasse bebidas e honrou-o com confidências inusitadas sobre seu passado. Se ao menos 1/10 do que confessara fosse verdade, ele era um abominável trapaceiro, e em sua vaidade, o rapaz deleitou-se com a atenção de homem tão experiente. Sou mesmo um sujeito muito mau, o desconhecido comentou. Mas MacFarlane é o tal. Todd MacFarlane, é como o chamo. Todd, peça mais um corpo para o seu amigo. Ou então, Todd, levante-se daí e vá fechar aquela porta. Todd me odeia, continuou. Ah, sim, Todd, você me odeia. Não me chame por esse maldito nome, resmungou MacFarlane. Escute só como ele fala. Você já viu esses rapazes que brincam de lançar facas? Pois ele adoraria fazer isso no meu corpo todo, comentou o estranho. Nós, médicos, temos maneiras melhores do que essa, disse Fats. Quando deixamos de gostar de um amigo querido, nós o dissecamos.
MacFarlane ergueu um olhar surpreso, como se uma piada daquelas jamais tivesse lhe ocorrido. A tarde passou. Gray, esse era o nome do desconhecido, convidou Fats a juntar-se a eles no jantar. Pediu que preparassem um banquete tão suntuoso que mobilizou toda a taberna e, ao terminar a refeição, mandou MacFarlane pagar a conta. Já era tarde quando se separaram. O tal Gray estava imprestável de tão bêbado. MacFarlane, sóbrio de raiva, ruminava o dinheiro que havia sido forçado a desperdiçar e os desaforos que fora obrigado a engolir. Fats, com inúmeras bebidas ecoando na cabeça, voltou para casa cambaleante e com a mente em total estado de dormência. No dia seguinte, MacFarlane não compareceu à aula e Fats riu consigo mesmo enquanto imaginava ainda escoltando o intolerável Gray de taberna em taberna. Assim que soou a hora de encerramento das atividades, saiu em busca dos companheiros da última noite. Não conseguiu, entretanto, encontrá-los em lugar nenhum. Voltou cedo a seus aposentos, foi para a cama e dormiu o sono dos justos. Às 4 horas da manhã, o inconfundível sinal o acordou. Quando desceu até a porta, teve um sobressalto ao encontrar MacFarlane em seu cabriolé, e em seu cabriolé um daqueles embrulhos longos e horripilantes com os quais já estava familiarizado. — O que é isso? Exclamou. — Você saiu sozinho? Como conseguiu? Mas MacFarlane mandou-o calar a boca com rispidez e o intimidou a ocupar-se do trabalho. Quando já haviam levado o corpo para o andar de cima e o acomodado sobre a mesa, MacFarlane fez menção de ir embora. Em seguida deteve-se, parecendo hesitar, e afinal falou: — É melhor que olhe para o rosto. Disse num certo tom de ameaça. — É melhor que olhe, repetiu, enquanto Fats apenas o encarava tentando entender. — Mas onde e como e quando você encontrou este aí? Gritou o outro. — Olhe para o rosto, foi a única resposta. Fats ficou atordoado. Estranhas dúvidas o assaltaram. Desviou o olhar do jovem médico para o corpo e então de volta para o médico. Afinal, no impulso repentino, fez o que o outro havia ordenado. Era como se já esperasse a visão com a qual seus olhos depararam, mas ainda assim o choque foi brutal. Ver, imóvel na rigidez da morte, e nu, em contato com a aspereza do saco de aniagem, o homem a quem ele deixara bem vestido, saciado e cheio de pecado na porta de uma taberna, despertou até no descuidado Fats alguns terrores da consciência. Constatar que 2 pessoas conhecidas tinham ido parar nas mesas geladas da sala de dissecação era como um cras-tibi que ecoasse em sua alma. Entretanto, esses foram apenas pensamentos secundários. Sua primeira preocupação dizia respeito ao Wolf. Despreparado para tão importante desafio, Fats não sabia como encarar o companheiro. Não se atreveu a deixar que seus olhares se cruzassem e não conseguiu comandar nem as palavras nem a voz para expressá-las. Foi o próprio MacFarlane quem tomou a iniciativa. Aproximou-se de Fats com calma por trás e, gentil, mas com firmeza, pousou a mão em seu ombro. — O Richardson, disse. — Pode ficar com a cabeça. Richardson era um aluno que havia muito tempo andava ansioso para dissecar aquela parte do corpo humano. Como Fats não respondesse, o assassino recomeçou. — Agora, falando de negócios, você precisa me pagar. Sua contabilidade, você bem sabe, deve estar registrada. Fats, afinal, encontrou uma voz, um mero fantasma de sua própria. — Pagar a você! Gritou. — Pagar pelo quê? Ora, sim, é claro que deve me pagar. Sem dúvida e por todas as razões possíveis, você deve. Devolveu o outro. Eu não me atreveria a entregá-lo a troco de nada. Você não se atreveria a receber por nada. Isso comprometeria a nós 2. Este é mais um caso como o de Jane Galbraith. Quanto mais erradas estiverem as coisas, mais temos de agir como se tudo estivesse bem. Onde é mesmo que o velho Kay guarda o dinheiro? Ali, respondeu Fats com voz rouca, apontando um pequeno armário num canto.
Então me dê a chave, disse o outro calmamente, com a mão estendida. Houve um instante de hesitação e depois a sorte foi lançada. McFarlane não conseguiu reprimir um estremecimento nervoso, um sinal insignificante de um imenso alívio, ao sentir a chave entre os dedos. Abriu o armário, tirou caneta, tinta e o livro de anotações, guardado num compartimento, e do valor disponível numa gaveta, separou a soma adequada à ocasião. Agora veja, disse, aqui está o pagamento. Primeira prova de sua boa-fé. Primeira providência para garantir sua segurança. Agora você deve arrematá-la com uma segunda providência. Registre o pagamento em seu livro e assim de sua parte estará apto a desafiar o diabo. Os segundos que se seguiram foram para Fats de extrema agonia mental. Contudo, ao avaliar seus temores, o mais imediato deles triunfou. Qualquer dificuldade futura parecia quase bem-vinda se naquele momento ele pudesse evitar um desentendimento com McFarlane. Pousou a vela que vinha carregando durante todo o tempo e com letra firme registrou a data, a natureza e o valor da transação. E agora, disse McFarlane, nada mais justo do que você embolsar o lucro. Já recebi minha parte. A propósito, quando um homem experiente se encontra numa maré de sorte, fica com alguns shillings a mais no bolso. Tenho até vergonha de mencionar isto, mas nesse caso há uma regra de conduta. Nada de pagar a despesa dos outros, nada de comprar livros caros para as aulas, nada de saldar dívidas antigas. Peça emprestado, não empreste. McFarlane, começou Fats, ainda meio rouco. Pus uma corda no meu pescoço para atendê-lo. Para me atender, disse Wolf. Ora, faça-me o favor. Você fez, a meu ver, apenas o que tinha de fazer em defesa própria. Suponhamos que eu venha a estar numa situação difícil. Como ficaria você? Este segundo probleminha aqui claramente emana do primeiro. Mr. Gray é a continuação da senhorita Galbraith. Você não pode começar e depois parar. Se você começa, deve prosseguir começando. Essa é a verdade. Os maus não têm descanso. Uma escuridão pavorosa e uma sensação de ter sido traído pelo destino invadiu a alma do infeliz aluno. Meu Deus! Gritou. Mas o que foi que eu fiz? E quando foi que eu comecei? Para ser escolhido como assistente do professor, sejamos razoáveis, que mal pode haver nisso? O Service almejava a posição. O Service poderia tê-la conseguido. Estaria ele onde eu estou agora? Meu caro companheiro, disse McFarlane. Como ingênuo! Que mal lhe aconteceu? Que mal pode lhe acontecer se mantiver a boca fechada? Ora, homem, então não sabe o que é esta vida? Existem dois grupos, os leões e os cordeiros. Se está entre os cordeiros, acabará em cima dessas mesas, como Gray ou Jane Galbraith. Se é um leão, viverá e montará um cavalo como eu, como Kay, como todo mundo, com alguma sabedoria ou coragem. No princípio você se apavora, mas olhe para Kay. Meu caro companheiro, você é inteligente, você tem garra. Gosto de você, assim como Kay também gosta. Você nasceu para liderar a caçada. E vou lhe dizer, pela minha honra e pela minha experiência de vida, daqui a 3 dias você rirá de todos esses espantalhos, como um colegial que assiste à encenação de uma farsa. Dizendo isso, McFarlane retirou-se, e antes que o dia clareasse, saiu secretamente pelo beco em seu cabriolé. Fats viu-se então abandonado à companhia de seus arrependimentos. Deu-se conta do enorme perigo que corria. Foi capaz de enxergar com um inexprimível desânimo que não havia limites para sua fraqueza e que de concessão em concessão havia decaído de árbitro do destino de McFarlane para seu cúmplice remunerado e impotente. Teria dado o mundo para haver demonstrado mais coragem na hora, mas não lhe ocorrera que ainda estava em tempo de ser corajoso. O segredo de Jane Galbraith e o maldito livro-caixa calaram sua boca. As horas se passaram, os alunos começaram a chegar. Os membros do infeliz Gray foram distribuídos para um e outro e recebidos sem comentários.
Richardson foi agraciado com a cabeça e antes de soar a hora da liberdade, Fats estremeceu exultante ao perceber o quão longe eles já haviam avançado em direção à segurança. Por 2 dias continuou a observar, com uma alegria crescente, o pavoroso processo de dissimulação. No 3º dia, McFarlane reapareceu. Tinha estado doente, disse, mas logo compensou o tempo perdido com a energia que exibiu ao orientar os alunos. A Richardson, em especial, ofereceu o mais valioso auxílio e conselhos, e este, ao ser encorajado pelos elogios do monitor, deu tudo de si, ardeu em ambiciosas esperanças e viu a medalha de melhor da turma em suas mãos. Antes do fim da semana, cumpria-se a profecia de McFarlane. Fats sobrevivera aos temores e esquecera sua degradação. Passou a vangloriar-se de sua coragem e a organizar a história de tal forma na cabeça que era capaz de relembrar aqueles acontecimentos com um orgulho doentio. Seu cúmplice ele viu muito pouco. Os dois se encontraram, é claro, nas atividades das aulas. Receberam juntos as ordens de Mr. K. Em alguns momentos trocaram 1 ou 2 palavras a sós, e McFarlane mostrou-se do princípio ao fim especialmente gentil e bem-humorado. Estava claro, porém, que evitava qualquer referência ao segredo que compartilhavam. E mesmo quando Fats lhe sussurrou que se aliara aos leões e abandonara os cordeiros, ele apenas sorriu e fez um sinal para que se calasse. Surgiu afinal uma oportunidade que de novo lançou a dupla numa parceria mais estreita. Mr. K encontrava-se mais uma vez desprovido de cadáveres. Os alunos estavam ansiosos e fazia parte das exigências do professor manter um bom suprimento. Naquela ocasião, soube-se de um enterro no cemitério rural de Glencorse. A passagem do tempo pouco mudou o lugar em questão. Tanto naquela época como agora, situava-se numa encruzilhada, afastado de qualquer habitação humana e encravado a quase 2 metros de profundidade na espessa folhagem de 6 cedros. Os balidos das ovelhas nas montanhas vizinhas, os riachos de ambos os lados, um deles cantando ruidoso entre os seixos, o outro gotejando furtivamente de lago em lago. A agitação do vento em antigos castanheiros em flor, e uma vez a cada 7 dias, a voz do sino e os velhos cantos entoados pelo precentor eram os únicos sons a perturbar o silêncio em torno da igreja rural. O homem da ressurreição, para usar uma alcunha da época, não se deixava intimidar por qualquer um dos ritos sagrados das devoções habituais. Fazia parte de seu negócio desprezar e profanar as volutas e trombetas das velhas tumbas, as trilhas abertas pela passagem dos devotos e dos enlutados, assim como as oferendas e as inscrições de sentimentos consternados. Nas áreas rurais, onde o amor é na maior parte das vezes tenaz e onde laços de sangue ou de companheirismo unem toda a sociedade de uma paróquia, o ladrão de cadáveres, longe de sentir-se repelido em nome de um respeito que seria natural, era atraído pela facilidade e pela segurança da tarefa. Aos corpos deitados à terra, na feliz esperança de um despertar bem diferente, destinava-se aquela ressurreição precipitada, à luz do lampião, assombrada pelo terror, a ressurreição da pá e da picareta. O caixão era arrebentado, a mortalha rasgada, e os melancólicos despojos envoltos em aniagem. E depois de serem chacoalhados durante horas por caminho pouco frequentados, onde a claridade da lua não alcançava, eram por fim expostos às maiores indignidades diante de um grupo de garotos boquiabertos. Como 2 abutres capazes de investir com violência contra um cordeiro agonizante, Fats e McFarlane se veriam livres diante de uma sepultura naquele verde e calmo local de descanso. A esposa de um fazendeiro, uma mulher que vivera por 60 anos e era conhecida apenas pela deliciosa manteiga que sabia preparar e pela conversa piedosa,
seria desenterrada de sua sepultura à meia-noite e levada, morta e nua, para aquela cidade distante a qual sempre honrara com seu traje domingueiro. O lugar, ao lado de sua família, ficaria vazio até o dia do juízo final. Seus inocentes e quase veneráveis membros seriam expostos à última curiosidade do anatomista. Certo dia, no final da tarde, a dupla pôs-se a caminho. Estavam bem encobertos em mantos e munidos de uma tremenda garrafa. Chovia sem cessar, uma chuva fria, densa e abundante. De tempos em tempos sopravam algumas rajadas de vento, mas as lâminas da água que caía tratavam de neutralizá-las. Com garrafa e tudo, foi uma triste e silenciosa viagem até Penicuik, onde passariam a noite. Pararam uma vez a fim de esconder os apetrechos num denso matagal não muito longe do cemitério, e outro na Fisher Trist, para brindar diante do fogo da cozinha e alternar tragos de uísque com um copo de cerveja. Quando a viagem chegou ao fim, o cabriolé foi devidamente abrigado, o cavalo alimentado e desatrelado, e os dois jovens médicos se sentaram numa sala privativa para o melhor jantar e o melhor vinho que a casa podia oferecer. As luzes, o fogo, a chuva batendo contra a janela e o trabalho frio e impróprio que os aguardava fizeram com que desfrutassem da refeição com ainda mais entusiasmo. A cada copo, a cordialidade entre os dois aumentava. Logo, MacFarlane entregou ao companheiro um punhado de moedas de ouro. Uma cortesia, disse. Entre amigos, esses pequenos acertos devem circular com a rapidez de um acendedor de cachimbos. Fetz embolsou o dinheiro e aplaudiu estrondosamente a máxima do companheiro. Você é um filósofo! Exclamou. Eu era um imbecil até nos conhecermos. Você e Kay, aqui entre nós, diacho. Vocês vão fazer de mim um homem. É claro que faremos, aplaudiu MacFarlane. Um homem? Posso lhe garantir que foi necessário um homem para me dar suporte naquela manhã. Existem alguns quarentões covardes, grandalhões e briguentos que teriam ficado enjoados só de olhar para a maldita coisa. Mas você não, você manteve a calma. Eu observei. Bem, e por que não? Vangloriou-se Fetz. Aquilo não era da minha conta. De um lado, não havia nada a ganhar a não ser confusão. E de outro, fui merecedor da sua gratidão, compreende? Observou ele e bateu no bolso, fazendo tilintar as moedas de ouro. MacFarlane sentiu certa apreensão diante daquelas palavras desagradáveis e talvez tenha até se arrependido de haver orientado seu jovem companheiro com tanto sucesso. Porém, lhe faltou tempo para se opor, pois o outro prosseguiu ruidosamente, naquele orgulhoso rompante. O melhor a fazer é não ter medo. Agora, e apenas aqui entre nós, não quero ir para a forca, isso está fora de questão. Mas, MacFarlane, nasci desprezando toda a hipocrisia. Inferno, Deus, diabo, certo, errado, pecado, crime, toda essa velha galeria de curiosidades pode assustar garotos. Mas homens experientes, como eu e você, a desprezam. Um brinde à memória de Grey! Já estava ficando tarde. O cabriolé, como havia sido determinado, foi trazido à porta com ambas as lanternas, de luz muito brilhante, acesas. E assim os rapazes pagaram a conta e seguiram seu caminho. Anunciaram que se dirigiam para os lados de Peebles e tomaram esse sentido até não mais enxergarem as últimas casas da cidade. Depois apagaram as lanternas, deram meia volta e seguiram por uma estrada secundária em direção a Glencourse. Não havia nenhum outro som além do som dos passos deles mesmos e do incessante e estridente cair da chuva. Estava escuro como breu, aqui e ali pontos brancos como um portão ou a pedra de um muro os guiavam por um pequeno trecho através da noite. Mas na maior parte do tempo foi passo a passo e quase tateando que avançaram cautelosamente em meio àquela escuridão retumbante até o solene e ermo destino. Nas ruas alagadas que atravessavam a região do cemitério, a última luz fraca e trêmula extinguiu-se e foi necessário acender um fósforo para iluminar outra vez uma das lanternas do cabriolé.
Assim, sob árvores que não cessavam de pingar e cercados por sombras enormes em permanente agitação, os dois alcançaram o cenário de sua profana tarefa. Ambos tinham experiência naquele tipo de coisa e eram habilidosos no manejo das pás, e nem bem haviam dedicado 20 minutos à tarefa, quando foram premiados com um surdo tinido na tampa do caixão. No mesmo instante, MacFarlane machucou a mão numa pedra e arremessou-a com displicência por sobre a cabeça. A sepultura na qual eles agora se encontravam afundados quase até a altura dos ombros localizava-se junto ao final do platô do cemitério, e a lanterna do cabriolé, para melhor iluminar o trabalho, havia sido apoiada numa árvore, bem junto a uma íngreme ribanceira que ia dar no riacho. O acaso demonstrou boa pontaria com uma pedra. Então ouviu-se o barulho de vidro quebrando. A noite desabou sobre eles. Sons alternadamente abafados e estridentes anunciaram a trajetória da lanterna barranco abaixo e seus choques ocasionais com as árvores. Algumas pedras, desalojadas pela lanterna na descida, repicavam atrás dela em direção às profundezas do vale estreito. E então o silêncio, como a noite, reassumiu o comando. E de nada adiantava eles apurarem os ouvidos ao máximo, porque nada podia ser ouvido além da chuva, ora marchando com o vento, ora caindo perseverante sobre quilômetros de campo aberto. Como já estavam quase no fim da aborrecida tarefa, julgaram mais sensato completá-la no escuro. O caixão foi desenterrado e arrombado, o corpo guardado no saco encharcado e depois carregado pelos dois até o cabriolé. Um deles subiu na carruagem para evitar que o cadáver escorregasse, e o outro, puxando o cavalo pela boca, tateou por muros e bosques até alcançar uma rua mais larga, próxima ao Fisher Tryst. Havia ali uma luminosidade fraca e difusa, celebrada pelos dois como a luz do dia. Graças a ela, conseguiram fazer o cavalo alcançar uma boa marcha e saíram sacolejando quase alegremente em direção à cidade. Durante a tarefa, os dois haviam ficado encharcados até os ossos, e agora, toda vez que o cabriolé pulava ao passar pelos profundos sulcos do caminho, a coisa que permanecia escorada entre eles, ora caía sobre um, ora sobre outro. A cada repetição daquele horrível contato, cada um a repelia intensivamente com mais impetuosidade, e o processo, por mais natural que fosse numa situação como aquela, começou a dar nos nervos dos companheiros. MacFarlane comentou algo jocoso sobre a mulher do fazendeiro, mas a maledicência soou falsa em seus lábios e se perdeu no silêncio de Fats. Aquele estranho fardo continuava a bater de um lado para o outro. Algumas vezes a cabeça repousava tranquila no ombro deles. Outras, a aniagem ensopada aplicava golpes gelados em seus rostos. Um frio arrepiante começou a se apoderar da alma de Fats. Ele espiou a trouxa, e ela lhe pareceu um pouco maior. Por todo o campo, de perto e de longe, a passagem deles foi acompanhada por uivos lancinantes dos cachorros das fazendas. E assim foi crescendo cada vez mais na mente de Fats a impressão de que algum milagre medonho havia acontecido, de que alguma transformação inominável se passara no cadáver e que era por medo de sua carga profana que os cachorros uivavam. "Pelo amor de Deus", disse Fats, fazendo um grande esforço para falar. "Pelo amor de Deus, vamos acender alguma luz." Aparentemente, MacFarlane fora afetado da mesma maneira, já que, embora nada tenha dito em resposta, parou o cavalo, passou as rédeas ao companheiro, desceu e pôs-se a acender a lanterna que restava. Naquela altura, eles ainda estavam na encruzilhada do caminho para Auchencline. Continuava chovendo a cântaros como se o dilúvio tivesse voltado, e não era tarefa fácil acender uma luz naquele mundo de água e escuridão. Quando, finalmente, a vacilante chama azulada foi transferida para o pavio e começou a se expandir e a clarear, irradiando em torno do cabriolé um amplo círculo de luminosidade nevoada, tornou-se possível para os dois jovens enxergar um ao outro, e também a coisa que se encontrava entre eles. A chuva moldara o tecido grosseiro ao contorno do corpo que cobria. A cabeça se distinguia do tronco com facilidade. Os ombros estavam claramente modelados. Algo ao mesmo tempo espectral e humano impedia que eles desviassem o olhar de seu horripilante companheiro de viagem.
Por alguns instantes, McFarlane manteve-se imóvel, com a lanterna erguida para o alto. Um pavor terrível envolveu o corpo de Fats como um lençol molhado e retesou a pele branca de seu rosto. Um medo sem sentido, um horror que não podia ser, não parava de crescer em sua mente. Mais um segundo e ele teria falado, mas seu companheiro se antecipou. Isso não é uma mulher, McFarlane disse baixinho. Era uma mulher quando a pusemos dentro do saco, sussurrou Fats. Segure essa lanterna, disse o outro. Preciso ver o rosto dela. E enquanto Fats pegava a lanterna, seu companheiro desamarrava o saco e puxava para baixo a parte que cobria a cabeça. A luz destacou com clareza as feições sombrias e bem definidas e a pele barbeada de uma fisionomia muito familiar, vista com frequência nos sonhos de ambos os rapazes. Um grito descontrolado soou noite adentro. Cada um pulou para um lado da estrada. A lanterna caiu, quebrou e se apagou. E o cavalo, aterrorizado com aquela movimentação fora do comum, empinou e partiu a galope em direção a Edimburgo, levando com ele o único ocupante do cabriolé, o corpo morto e havia muito dissecado de Gray. E esse foi O Ladrão de Cadáveres, de Robert Louis Stevenson. Um conto que deixa no ar esta questão do mistério, do suspense, tem esse quê detetivesco que o autor trabalhou também em suas histórias, mas pra mim tem uma grande mensagem maior, Lucas. Qual é? Os maus não têm descanso. É, e é fala justo, isso, né? Fala isso. Eu até trouxe essa aspa aqui pro nosso debate, que os maus não têm descanso. Esse, me parece, o clássico caso da consciência pesada. E quem nunca na juventude, né, não fez as suas aventuras? Mas essa é de casca grossa, né? Então a gente tá voltando a um passado, né, de Fats e de McFarlane, onde eles, quando jovens, cometeram vários atos ilícitos juntos. Mas esse caso da consciência pesada, ele nos é colocado nesse conto de uma forma bem clara e bipartidária, digamos assim. Ou você vai ser leão, com coragem e sabedoria, e vai seguir o caminho do mal, ou você vai ser um cordeiro, né? Aquele que vai morrer e vai pra mesa pra ser dissecado, aquele que vai ser maltratado, que não vai ser respeitado e etc. Tem uma manipulação, né, que ocorre ali de ele fazer o outro entender que aquilo ali era o necessário ser feito, né? Aquilo é necessário para você se tornar um homem de verdade. Inclusive é usado isso, né? Você vai se tornar um homem. Essa argumentação é bem pesada, né? E daí fez a pessoa acreditar. Quem que é o nome dele mesmo? O Fats. Fez o Fats acreditar que aquilo era a coisa certa a ser feito para se tornar um homem. Para se tornar um médico como ele queria ser e tudo mais. Agora, esse texto você também vai encontrar em traduções como Ladrão de Corpos. Eu gosto bastante de O Ladrão de Cadáveres, parece que deixa mais horripilante. Cadáver é uma palavra assustadora, né? Mas você também vai encontrar O Ladrão de Corpos, é o mesmo texto. Ele saiu em 1884, a primeira publicação deste conto. É um conto muito bem elaborado. Eu vejo que o Stevenson, ele tem um quê com a medicina, né? Isso tá mais que claro pra gente. Sim. Embora ele não tenha estudado essa área, né? Eu já vou trazer alguns fatos biográficos aqui no meio. Ele estudou engenharia, ele estudou direito, não exerceu nenhuma das duas profissões, foi trabalhar com literatura. Sim. E morreu muito cedo. Então ele teve uma vida de só 44 anos. Né? Mas deixou produções que, principalmente agora no século passado, no século XX, vieram à luz novamente, né? E foi valorizado o quão grandioso esse escritor é. Se você não ligou ainda, fez a ponte aí, mas como leitor de ouvido, eu imagino que já tenha feito. Esse é o autor do Médico e o Monstro, né? O grande clássico do Robert Louis Stevenson, e que também tem um estilo bem parecido aqui, né? O Médico e o Monstro também tem esse tom misterioso que te deixa assim como leitor numa ânsia de
tentar descobrir o que tá acontecendo. É mais detetivesco ainda do que esse de hoje, né? Esse nosso conto. E essa novela, porque é um livro pequenininho, a gente chama de novela, né? Saiu 2 anos depois do Ladrão de Cadáveres, então é a mesma época de produção do Stevenson, né? Então O Médico e o Monstro foi publicado em 1886, é uma narrativa gótica, e nela tá muito presente a alegoria do bem e do mal também. Assim como aqui Leão e Cordeiro, que a gente estava falando antes, essa alegoria do bem e do mal em guerra uma contra a outra, né? Que é a mesma coisa que a gente vê em Leões e Cordeiros, essa metáfora, né? Que ele trabalha aqui em O Ladrão de Cadáveres, né? A gente tem essa retomada e, de novo, no território da medicina. Agora, o que é bem interessante a gente falar é contextualizar Stevenson na ordem do dia das produções, né? Porque ele era contemporâneo de Oscar Wilde, de Henry James, né? O Henry James é um pouco após ele, né? Inclusive, hoje ele é considerado como um predecessor do Henry James, que é o escritor da Volta do Parafuso, que é muito emblemático. Turn of the Screw. Isso, emblemático demais, assim, para o universo gótico, de terror, de horror, né? Este livro. Até eu tenho um vídeo no meu canal do YouTube sobre um vídeo rapidinho, mas que ajuda você a clarear, assim, sobre a Volta do Parafuso. Agora aqui, Stevenson, nesse universo, a gente tá falando... Ele é um escritor vitoriano, assim como Oscar Wilde, Virginia Woolf, James Joyce, que já deram todos eles o ar da graça aqui no podcast, e ainda soma-se a ele Lewis Carroll, que a gente nunca trouxe, mas é o autor de Alice no País das Maravilhas. Então a gente tá falando desses escritores vitorianos, até tem uma aspa aqui que eu achei bem interessante, que fala que a prosa rica e sutil dele, né, dá às histórias um profundo sentido de beleza literária, ao mesmo tempo que dá uma tensão. Então, aquele momento em que ele olha e vê que é o corpo da moça, né, da Lady, né, que ele estava cotejando no dia anterior, a gente fica pensando assim, esse é o momento da virada de chave, onde ele estabelece uma linha finíssima entre o que é humano e o que não é humano. Então, eu fiquei me perguntando, quando eu terminei de estudar esse texto, onde que está o senso antropológico humanitário desses personagens, né? Porque é isso que esse conto leva a gente a questionar. É como se essa narrativa fosse... Como se a gente tivesse aqui uma representação narrativa para uma sociedade individualista lá no século XIX. E fico mais profundamente pensando ainda, se o Stevenson, já que a gente está falando de narrativa individualista, fizesse hoje um texto com essa abordagem de uma representação de uma narrativa individualista no século XXI, que profundidade de texto nós teríamos, né? Porque parece que hoje o ser humano está muito mais individualista, né? Muito mais, assim, trabalhando para si próprio, né? Então a gente tem essas construções, assim, muito bem feitas, né? E esse embate entre bem e mal muito bem colocado. Aqui a gente está num universo, assim como a gente tem os meninos ali, começa parecidinho, né, ali com Noite na Taverna, eles estão num bar ali, conversando, sempre se reúnem, e daí é isso que aparece esse sujeito, né, que é o Wolf McFarlane, que seria esse médico de Londres que foi chamado, e daí o nome acende a luz na cabeça do Fats, né. Não, ele lembra todo esse passado escuro da vida dele na juventude e quer tirar as claras com esse médico, né? Que então era o cara que foi o cúmplice dele em todas essas questões. Aí eu te pergunto, Lucas, você que estudou tanto história da arte na sua formação, eu lembro que a certa feita, anos atrás, você comentava, né? Que os primeiros estudos de medicina realmente era bem difícil conseguir cadáveres, né? O conto me lembrou daquele quadro do Rembrandt, que é a lição de anatomia de Dr. Nicholas Tulpe. É um dos primeiros quadros que ele fez bem no comecinho da carreira, acho que ele tinha 25 anos, por aí. E aí, o que acontecia era que pintores eram requisitados naquela época para fazer retratos, né, da nobreza. Era esse o principal ganha-pão, né? Ou era para a igreja, ou era para o nobre. Para a nobreza. E o Rembrandt fazia muito isso. E daí o que ele mudou um pouco, assim, foi ele trazer esses retratos de forma mais teatral. Então, nos quadros dele, o pessoal pedia, eu quero estar no quadro também, e pagavam, né, pra ele, quero estar nesse quadro e tal. E ele fazia toda uma cena
construir uma cena ali na tela, né? Então tem esse quadro aí que foi um dos primeiros de grande fama dele, né? Que é a lição da anatomia do Dr. Nicholas Tulpe. E tem uma lição de anatomia acontecendo ali na hora. Uhum. E daí vários homens ao redor de um corpo. Eles estão ao redor do corpo, um dos braços está aberto, então fica até aí dica aí pra você pesquisar, que vai te dar um pouco também esse gostinho essa palavra não é boa pra usar nesses termos, né? Mas vai te dar um pouco dessa visão do que de repente eram as aulas de anatomia ali descritas pelo Stevenson, né, também. Então esses homens estão em volta de um corpo e o o Nicholas Tulpe tá dissecando ali o braço, né? Mostrando ali que é o nobre que entrou na obra. Não, na verdade, todos ali são os nobres. Todos eles são nobres, todos eles os rostos. Pagaram pra sair no quadro, assim. Nossa, que coisa interessante. E daí isso 7 homens e mais o médico. Daí esse quadro era exposto, né? O Rembrandt trabalhava com formatos bem grandes. Então... tipo uma parede imensa e alta. Uma tela grandona. E aí, essas lições de anatomia aconteciam publicamente uma vez por ano só, era permitido. Claro que poderia acontecer também essas sessões de forma ilegítima, né? Talvez. Mas assim, era autorizado fazer uma vez por ano e era como se fosse um evento, assim, era até em locais específicos, as pessoas pagavam entrada e tal, e assistiam, assim, ficavam em volta, né? Assistindo. Então tem essa curiosidade e o Rembrandt foi um dos que, assim, fez essa pintura, esse retrato agora, dos médicos ali fazendo a dissecação. Chama tanto a atenção a data do quadro do Rembrandt, né? Sim, 1632, e a gente tá falando de 2 séculos e meio antes deste conto do Stevenson. Sim. Né? Tá falando de século XVII e aqui é o conto do século XIX, já no final do século, né? 1884, e... Por tudo isso, claro, não vamos negar, né, que a evolução, né, até de saber como cuidar do ser humano, tem totalmente a ver com os estudos de medicina, né? E que precisou passar por essas fases obscuras. Claro que aqui a gente tá falando dos floreios da literatura, mas não tá tão longe assim da realidade, se a gente for pensar. O estudo de arte, né, de anatomia, hoje é comum você ter as sessões, assim, de desenho nu, né? Então, hoje isso é comum, mas na época também era tudo... Não podia ser divulgado isso, era tudo clandestino, né? E até hoje, assim, dependendo da pessoa com quem você fala, você falar que você estuda anatomia ali para desenho, a pessoa fica tipo, nossa, né? Ela torce o nariz, assim, eu acho estranho, tal, como se fosse uma grande coisa, né? Eu já... até me recordo, eu estudei muita anatomia para desenho, né? E daí você tem esse tempo, assim, de desenho, 5 minutos, você tem que tentar dar o teu máximo ali para captar a pose, né? Então, quando é desenho vivo, né, ali, da pessoa tá ali na tua frente também, tem que ser muito rápido, né? E, enfim... e daí você vai acumulando esses desenhos de 5 minutos, de 20, de meia hora. Até porque um modelo vivo não consegue ficar ali, né? Parado tanto tempo assim. Inerte. Então você se obriga a desenhar mais rápido, né? Fazer mais rápido, e com isso você aprende as poses. Aí que também tá explicado como que artista de quadrinho, por exemplo, consegue desenhar tão rápido, né? Porque eles treinaram muito isso também. E eu lembro mesmo de já ter mostrado os meus desenhos para algumas... certas pessoas que ficam... Nossa! Fazem aquela... desenhando gente pelada. Fez boobies, fez ass. Não vou falar os nomes. Então, até hoje tem esse preconceito, né? Da nudez, principalmente no Brasil, acho que tem bastante isso, né? Nossa, quanta informação de bastidor interessante que pululou neste episódio hoje. E pra fechar, eu quero dizer que por tudo isso e por a narrativa assim tão rica como a gente trouxe hoje e pôde conhecer, abrir um pouquinho, digamos que a gente abriu as cortinas do Stevenson no podcast. Ele é considerado o monstro sagrado da literatura universal. De forma espantosa. Porque realmente o texto dele causa esse espanto, né? A gente nem comentou também do final inconclusivo, né? Também que tem. Tem essa coisa de como... Porque ficou um mistério, porque esse cadáver que eles encontraram ali no... Que eles desenterram. E uma que era pra suposta ser senhora. uma velha, né? Era pra ser uma senhora.
e levar lá, e daí de repente vira o cara que já tava decapitado lá, já tava morto, né? Já estavam estudando ele. Esquartejado. Mas de alguma forma ele foi parar ali na carroça ali deles, né? Isso faz a gente pensar várias coisas. Talvez seja a ebriedade dos personagens, né? Porque eles... o cansaço, a noite escura, enfim, todo um conjunto de coisas a gente pode tentar justificar, mas a gente tem o terror do conto sendo materializado dessa forma tão magistral e termina dizendo, é o Grey, né? Que já estava super dissecado. Então é muito interessante mesmo e espero que você tenha gostado e deixe seu comentário na nossa caixinha. E no Spotify. É um final bem cômico também, né? Bem cartunesco, eles indo e daí o corpo caindo por cima e tal, aquela coisa bem que a gente vê em peça teatral e filme, enfim. Verdade. Um final meio pitoresco ali. E se você gostou desse episódio, gosta do trabalho que a gente faz aqui no Leitura de Ouvido, há uma forma de você ajudar a gente evoluir ainda mais e continuar fazendo o trabalho, principalmente, né? Que é pelo financiamento coletivo. Essa é a única forma de financiamento atual do podcast, então a ajuda dos nossos apoiadores é muito importante. E fazendo o seu apoio, você recebe 2 recompensas. Uma delas recebe o estudo aprofundado de cada obra que a gente traz aqui no Leitura de Ouvido. Vai para o seu e-mail toda semana, junto com a arte de capa, junto com uma mensagem personalizada da gente, né? Então, abre esse canal de comunicação com a gente aqui do Leitura, né? E também você ganha o seu nome aqui nos créditos finais do podcast. Apesar de a gente já ter apoiador que fez apoio e preferiu que, eu não quero que fale meu nome no final, eu só quero receber, né, o material de vocês. Também dá de fazer isso, então se você quer fazer o seu apoio, mas não quer ser citado aqui nos créditos finais, é só você nos avisar na hora que você fez o teu apoio por e-mail que a gente faz isso, né? Mesmo assim, vou mandar um abraço pra você. Muito obrigado por estar com a gente. Você aí que não quer ser... Você aí que não quer ser nominada. É muito bom ter você conosco. A gente manda um abraço também. E os nossos apoiadores são eles: Aguinaldo Ângelo Silveira Rebouças, Alberto Alpiri, Ancli Lima, Ana Cláudia Chaguri Lopes, Ana Lúcia Novaes, Augusto Marques Ramos, Bruna Foltz Coutinho, Bruno Guedes com o Grupo Dama, Cláudia Lubi, Cristiana Castanho Ferraz, Cristiane Costa Cruz do canal Inteligente Demais, Daniela Caroline de Camargo Veríssimo, Eduarda Quartim, Elaine Vieira Ferreira, Ellen Carvalho, Evandro Benck, Fabiana Maria Landiva, Felipe Cronato, Isabel Araújo Alves, Jaqueline Conte, Karine Pacheco, Lina Soares, Luciana Botelho Pacheco, Luiz Fernando Garcia, Marco Aurélio Marques de Queiroz, Marcos Vinícius, Maria Lúcia Rickbardi, Maria José de Oliveira Lima Félix, Marilu Lourenço Rosas, Maristela Prado, Matheus Simon Brum, Miriam Zelmi Kites, Mônica Tocárnia, Nariel Arruda Borba, Paulo José Pereira de Rezende, Harmana Frais Yachitsky, Sandra Cavalcante, Sérgio Juarez Rico da Luz, Silvana Silva, Simone Pessoa de Mesquita, Wagner Lucia Alves, Izenilda Ribeiro da Silva. Obrigado aí, apoiadores do Leitura de Ouvido. Se você quer ser um dos nossos apoiadores, entre em apoia.se/leitura de ouvido ou pela chave Pix leituradeouvido@gmail.com. Tá tudo aí na descrição se você tiver dúvidas e muito mais. Aí também tem o link para comprar o livro da Dayana Verde Amadurecido. Então está tudo aí no link da descrição. E deixe sua opinião também, o seu comentário aqui na caixinha de comentários do Spotify. E a gente te vê na próxima leitura. Direção e narração, Dayana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piasecki. Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura de ouvido. Siga no Instagram Leitura de Ouvido. Fale com a gente no leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.